Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. Nós aqui no Argumento estamos ouvindo senadores que repercutem a sessão de ontem, quando o plenário do Senado, afinal, deu seu parecer sobre a decisão do STF em afastar o senador Aécio Neves e submetê-lo a medidas cautelares. Na verdade, uma medida só, que seria se recolher à casa no fim do dia, à noite, né, senador? Então, faço para o senhor a pergunta que tenho feito aos convidados que falam sobre o tema. Foi um momento importante da história, gerou jurisprudência. Se fôssemos explicar para o cidadão, contar como é que foi essa página da história, como o senhor descreveria esse momento? É um divisor de águas. Porque no Brasil a gente tem nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico, que é feito aqui na Casa Legislativa e na Casa Coirmã, na Câmara, e cabe ao Legislativo fazer essas leis. De certa forma, o Executivo também pode estar propondo, de acordo com o que está prescrito na Constituição, mas quem interpreta o ordenamento jurídico do país, e é chamado inclusive de guardião da Constituição, é o STF. E aí o STF tinha entendido que o senador deveria ficar, na verdade, preso. As pessoas, eu gosto de dar nome às coisas, os nomes delas. Para mim, tatu é tatu e urubu é urubu. Então, esse negócio de querer dar outro nome. Se você não pode sair da sua casa à noite, você está preso. Você pode sair. Se você sair, o que acontece? Você vai ser recapturado e mandado, talvez, para o regime fechado. Mas é um tipo de prisão. Bem, os senadores entenderam que no caso de prisão, entenderam ou não? Ou é o que a Constituição diz, artigo 53, que no caso de prisão de parlamentares, a respectiva casa tem que ser ouvida. E o STF reviu a questão, reanalisou a questão e decidiu que o Senado deveria ser ouvido a respeito da decisão da primeira turma. Só um minutinho, é porque até então o que a gente tinha visto de aplicação da Constituição é que em caso de prisão e a prisão acontece em caso de crime inafiançável. Exato. E em caso flagrante. De flagrante, quer dizer, Exato. Tem uma série de condições que precisam ser respeitadas. Exato. E houve um questionamento, inclusive, em relação a se essas condições estavam presentes ou não, e se uma medida cautelar que é prevista num código que está inferior à Constituição poderia ser aplicado ou não, não é isso? Exatamente. Então surgiu todos esses tipos de questionamento, tanto é que a questão não é pacífica, que o STF ficou empate e a presidente teve que definir com o voto Minerva, dizendo, não, a casa tem que ser ouvida. A meu ver, agiu bem o STF, porque você não cria conflito entre os poderes. O Brasil já está com tanta confusão. E aqui os senadores decidiriam se pelo afastamento ou não. O meu entendimento era que, como essa quizila, vamos dizer assim, começou no STF, a meu ver, teria que terminar no STF. E por isso que, inclusive, votei para que mantivesse a decisão da primeira turma e que, num recurso dentro do próprio STF, o plenário do STF julgasse todas essas condicionantes que o artigo 53 diz, que tem que ser prisão em flagrante, crime inafiançável e que, no caso, a casa tem que ser ouvida e tal. Bem, a casa foi ouvida. Então, a meu ver, eu diria, o STF termine de julgar a questão, porque, a meu ver, ficou... pendente? Ficou pendente. Teve uma decisão de uma turma e o plenário do STF não deu um entendimento, o seu parecer sobre aquele tema. Acabou que o plenário do STF falou sobre como tramitaria uma decisão dessa, Exatamente. Com medida cautelar. Quer dizer, no caso de medida cautelar, também há necessidade de se consultar o Senado. Criou-se essa jurisprudência. Esse foi o marco histórico. Isso. Que foge da coisa pontual pessoal em si do senador em questão. Exato. Ali independia. Tanto é que não era em relação ao senador em questão, era em relação ao trâmite. A uma decisão que o STF tinha tomado sobre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eles decidiram foi sobre aquele tema, que tinha repercussão, obviamente, direta nesse caso. Mas o que ficou sobre o caso concreto, a meu ver, ficou pendente do STF definir.
é necessário, você pode aplicar medidas cautelares sem ser crime inafiançável, aquela coisa toda. Questões técnicas, jurídicas que quer envolver. Pode uma turma tomar uma decisão com relação a um poder? Não só um poder, como uma pessoa que foi eleita, né? Exatamente. Um mandato. Porque tem uma discussão. Às vezes as pessoas, no Brasil, às vezes, quando você está discutindo política, as pessoas tentam fulanizar o debate. Não se trata de Aécio, não se trata... Nós estamos tratando aqui de questões que têm a ver com como tramita as coisas. Veja bem, se o parlamentar foi afastado, e nesse caso não tem a previsão de quando o suplente vai assumir, o Estado já vai ficar sem um senador. Mas nesses tempos estranhos, que vaca não traz estranhando bezerro, digamos que 3 senadores do mesmo Estado sejam afastados, sem você dizer quando é que volta ou não. Como não há previsão na lei de que o suplente assuma, um Estado brasileiro, uma unidade da federação, vai ficar sem os seus representantes? E mais, por decisão de uma pessoa que não foi votada? Essa que é a pergunta. Porque quando a gente começa a discutir sobre mandatos, tem a ver opinião popular, tem a ver decisão popular. E às vezes a gente fulaniza o debate e diminui isso aqui. Porque quem está aqui não é a pessoa de fulano, é a representação do Estado que ele pertence. Bem, nós podemos resumir, relativizar esse poder de um Estado na decisão de um juiz, por exemplo. Esse debate tem que ser feito. Ou nós temos que remodelar esse ordenamento jurídico e dizer, olha, quando houver afastamento de senadores por questões judiciais ou o que seja, assumirá o suplente no lugar, porque até hoje não tem isso. Então, digamos que no caso concreto de Minas Gerais, e eu digo aqui, eu votei pelo afastamento, porque eu entendi que o STF deveria julgar essa questão. Mas digamos que... Aí caindo, desculpa, na coisa pontual mesmo, na coisa pontual, é nesse caso concreto. Mas digamos que nesse caso concreto do senador Aécio Neves, a primeira turma disse que ele deveria ficar afastado, questão cautelar, e não deu prazo. Bem, como a gente sabe que o Supremo tem muitas atividades, digamos que até 2018 não seja julgado isso, e ele não volte. Como é que fica o Estado de Minas Gerais? Ele fica só com 2 senadores esse tempo inteiro? Iria ficar. Então, são coisas que precisam sofrer arrumação. Ou jurídica, por parte do próprio STF, dizer como vai ficar, ou aqui da casa de criarmos uma legislação de dizer, de regulamentar todos esses casos. O fato é que a questão era muito nebulosa, era muito além do parlamentar em si. Foram coisas que nunca aconteceram na República, desse ponto de vista, e que aconteceu e que realmente precisava de uma definição. Eu creio que estamos partindo por uma definição. O senhor acha que essa arrumação que o senhor diz que a questão suscita vai partir do Congresso Nacional? Vai ser através de uma lei? Ou vai ser o próprio o STF que vai rever e aprimorar isso aí? O aprimoramento vai ter que surgir porque a realidade é o que é. E a realidade, quando surge, ela precisa de que se tome posicionamentos a respeito dela. Como surgiu agora essa questão, ou o Senado e a Câmara se mexem e faça a legislação, ou vai ter que novamente reclamar de ativismo jurídico do Judiciário, que vai com certeza aprimorar e regulamentar essa questão. Não existe espaço vazio. As pessoas às vezes reclamam muito, a política está sendo enxovalhada, a política está sendo criminalizada, mas muitas vezes pela inércia, porque por falta de ação, outros atores tomam lugar. E se não for o judiciário, a política ela se espalha, a sociedade começa a se posicionar e daqui a pouco vem o padre ou as associações de bairro. O certo é que o poder ele vai surgir e agir em algum momento. Nós já tivemos tempo em que o clero foi quem mandava, era quem mandava. Sim. Por quê? Porque a política estava mais fraca. E, nesse momento, ou os agentes políticos se posicionam e façam o seu dever de casa,
e aqui sem querer apontar dedo, nem querer bancar o Verstal, mas se isso não acontecer, outros atores tomarão a posição. Junho de 2013, por exemplo, foi um desses sinais. A população começou a ficar incomodada, foram para as ruas. Começa o governo da presidente Dilma, como havia um total dispersão de tudo, que a presidente tinha perdido a governabilidade, de repente a governabilidade começa a vir lá das ruas. Uma pressão imensa da população exigindo. E aí o Senado e a Câmara, diante da pressão popular, fez o quê? Afastou a presidência, deu um freio de arrumação, a economia começa a andar. Mas isso foi o parlamento? Não, não foi o parlamento. O parlamento não agiu. As pessoas acham, o Congresso derrubou a presidente. Conversa fiada. Ela estaria até hoje se a população não tivesse ido para as ruas. Então, a verdade é que o poder, eu diria que o poder é como um ovo na mão. Você até consegue ali, mas se você apertar, ele sai por entre os dedos. E a população, desde sempre foi assim. Basta ver, quem estuda história aí, veja a queda da Bastilha, por exemplo. Eu acho que eu já disse isso aqui certa feita. A queda da Bastilha, no final da tarde, ali pelas 18 horas, conta os livros de história, que o oficial de dia escreveu: serviço dia normal, tempo bom, serviço sem alteração. 1h30 depois, disse que a cabeça dele estava na ponta de uma lança sendo carregada pelas ruas de Paris. Ele simplesmente não tinha conseguido ver que a coisa estava acontecendo. Ele descreveu que tinha alguns arruaceiros. Pois bem, esses alguns arruaceiros fizeram toda aquela revolução que até hoje está nos livros de história. Então, aqui a gente fica tentado a não ver o que está acontecendo. E muitas pessoas falam, mas olha, vocês estão preocupados com a opinião popular? Não, quem manda é a opinião popular. Ninguém, nunca, não teve uma ditadura, não teve clero, não teve ninguém nunca segurou as massas. E aqui a gente fica dentro desses castelos e muitas vezes perde a sintonia com o que acontece nas ruas. É o que eu tenho visto e que nós temos que ficar muito atentos, porque está por um bigode de McQueen, eu diria, para as pessoas perderem a paciência. E é por isso que tanto executivo, judiciário, não se esqueça, o judiciário não está fora disso. Eu tenho dito, alguns juízes têm se deslumbrado, e eu digo inclusive da Corte Suprema, têm se deslumbrado. O deslumbramento é o princípio da decadência. E nós temos todos esses atores políticos, jurídicos, temos que ter essa preocupação de que a população nunca teve tão de olho como está agora. Senadora, agradeço essa aula, né, muito obrigado, que o senhor deu aqui no Argumento para nós. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Lembro também que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. É possível também rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima!